E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Tive aqui uma ideia de trazer quase que um índice do que a gente vai abordar ao longo do vídeo. Sempre faço aquela introdução no início, mas agora colocar assim, ó, os tópicozinhos bonitinhos, que aí vocês já vão saber, inclusive tá na ordem do vídeo. Ainda tem umas coisinhas extras que não coube aqui, pra você ver, né? A gente sempre tá tentando trazer a maior quantidade de conteúdo possível. A gente vai falar, finalmente, o STF concluiu a questão do caso RAP, uns comentários breves. O hacker de Moro saiu, tá livre, vale a pena os comentários. E ainda de Sérgio Moro tem aquela disputinha dele, né, que ele inventou de denunciar Bolsonaro. Bolsonaro falou algumas coisas que vale a pena a gente pontuar. Depois a gente vai falar de Dória e seus amigos. Gente, tem muita coisa acontecendo. Dória, inclusive, vai visitar aí o ministro da Saúde com os interesses bem estranhos. Vou mostrar para vocês. E saiu ontem algumas notícias que realmente são um pouco preocupantes. E não é notícia para falar assim, não, foi alguém da direita que comentou. Saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, saiu na Revista Oeste, saiu na Antagonista. Que os amigos de Dória, sabe, mandaram os seus militares estarem prontos para conflitos. Negócio bem complicado. Inclusive também vai falar da expansão deles aqui no Brasil, rolando uma live, participação de pessoal, mostrar para vocês. Vamos falar também do internacionalismo da esquerda, um nome assim bonito, mas não é coisa boa. Mostrar para vocês o que está acontecendo. Isso é uma matéria aí na Globo que vale a pena de comentar, até porque reflete no Brasil. Quem trouxe, inclusive, é uma professora aí de universidade brasileira. Vamos falar da sujeira da mídia quando a gente começar a falar do caso Chiquinho. Chiquinho aí tem mais algumas novidades sobre ele. A gente também vai falar da questão do DEM, que ele é do DEM, mas o DEM tá calado, não tá falando nada. Fez uma nota, mas continua calado, vocês vão entender o porquê. A gente vai falar do Barroso. Ele se aproveitou da questão para, além de brincar de herói, sabe? Falar que ó, eu sou herói, fazer o ativismo judicial que ele tanto gosta. Vamos falar também de um assunto bem importante, já está quase no final, que é a questão de Bolsonaro e os 308 e controle sobre as eleições. Esses últimos dois temas são até maiores, tem muita coisa que a gente vai falar ao longo disso, mas vale a pena. Então, aquele resuminho básico que a gente sempre dá. Vamos começar aqui a questão da STF. Então, por fim, o STF bateu o martelo, tomou uma decisão que eu acho que foi sábia, realmente, porque a gente não pode se dar o luxo de ver pessoas como o André do Rap livre, porque passou 90 dias e o cara não conseguiu rever o processo. A gente não sabe como é a vida do juiz, às vezes o cara realmente teve um empecilho, não pôde jogar, e agora bateu o martelo e falou, ó, vai impedir, não vai ter mais soltura automática caso passe os 90 dias e não seja revisada a prisão preventiva. Então, quer dizer, foi 9-1, não foi 10-0. O Marco Aurélio ainda falou que ele tem plena convicção que o que ele fez está dentro da Constituição. Ele não falou que está certo, mas ele falou que está dentro da lei. É complicado, né? Mas independente, foi 9-1. Derrota arrasadora aí para o Marco Aurélio de Mello. E aí, já avançando aqui da questão do hacker de Moro, são assuntos assim bem rápido. Ele, a partir, principalmente de hoje, estará agora livre. O criminoso cumprirá o restante da pena em regime aberto, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele deixou a prisão. E qual é o que a gente pode falar sobre isso aqui? Isso aqui ninguém comentou muita coisa, mas vejam só. Esse cara apareceu junto com a equipe dele no ano passado. Criaram toda aquela agonia, um caos. Diversas coisas aconteceram. Mas até hoje nós não vimos uma única ação real do Fujão contra o hacker. O Fujão que eu digo é Sérgio Moro. O Fujão não fez nada, nada. O cara invadiu o celular dele, fez diversas coisas, compartilhou mensagens de diversas pessoas públicas do Brasil, funcionários públicos, ministros, políticos, e nada aconteceu. Ele não sequer foi na justiça. Agora com Bolsonaro, ele foi lá e foi peitar Bolsonaro. Porque o Fujão se calou diante desse caso. E a questão da Vaza Jato se tornou no inquérito policial, está no STF e está nas mãos de Alexandre de Moraes. Então vai vendo, né? Vai vendo. O Fujão até hoje nunca se pronunciou sobre isso. Ficou lá calado na época, que na verdade foi Bolsonaro que defendeu ele naquele momento. E tá aí. Vai vendo como são as coisas. Outra notícia aqui rápida que vale a pena de comunicar é o seguinte, ó, Bolsonaro saiu do próprio antagonista, eles não soltaram nenhum comentário dele, só colocaram a fala de Bolsonaro na live e olha só. Bolsonaro disse que Moro fez denunciação caluniosa. Tem a manchete, beleza. O que é que tem de interessante nisso daqui? Você vai ver, ó. Em live, Bolsonaro voltou a criticar o inquérito do STF que investiga a suposta interferência política do presidente na PF. Estava lá do André Mendonça e aí Bolsonaro afirmou que é impossível interferir na corporação.
e acusou o Fujão de ter praticado denunciação caluniosa. E olha só isso daqui agora. E aí me acusam, naquele processo lá, daquele cara, de interferência na PF. Não tem nada, não acharam nada sobre interferência na PF. Inclusive, eu acho aquilo uma denunciação caluniosa. Olha só esse final. Vamos esperar o processo chegar ao final para ver o que fazer. Uma pessoa que resolveu me acusar do nada. Esperar chegar ao fim para ver o que vai fazer, o que vamos fazer. Uma pessoa que me acusou do nada e falou denunciação caluniosa. E gente, o Aras, quando abriu o processo, falou: ó, eu vou investigar Bolsonaro. Agora, se não tiver nada contra ele, Sérgio Moro, você pode incorrer num crime de denunciação caluniosa. Será que vamos ver o Moro finalmente pagar por todo o caos que ele gerou no Brasil? Uma grande parte do caos que nós vivemos hoje, quer dizer, eu não estou no Brasil, mas meus familiares estão, é culpa de Sérgio Moro. Desde a portaria que ele, junto com o Mandetta, colocaram à frente, a saída dele, a desestabilização de todas as notícias que saíram na época, flutuações na Bolsa de Valores, vazamento da reunião ministerial que gerou o exílio do Abraham Weintraub, a caça da Damares, caça contra Paulo Guedes, caça contra o Ricardo Salles, sabe? Tudo o que aconteceu vem dessa paz, inclusive os inquéritos, né? Que os inquéritos do STF, todos são desdobramentos depois da saída de Sérgio Moro. Mas beleza, esse daí é o Fujão, que agora quer fugir do país. E aí, olha só, isso aqui é um pouco complicado, para não falar muito complicado. Dória e seu secretário de saúde começaram a dar algumas declarações que eu acho que realmente tem que todo mundo ficar agora de olho muito aberto e alerta com isso daqui, ó. Olha só essa matéria. Não podemos socializar apenas para São Paulo. A vacina é dos nossos amiguinhos lá da Ásia, mas é do Brasil inteiro, não precisa ser só nossa. Não precisa ser só nossa, diz o secretário de Dória. E aí o Dória depois vem a público para falar que ele vai a Brasília tentar convencer o Pazuello a distribuir a vacina dos seus amigos para todo o Brasil. Dória vai tentar emplacar a todo o país. Por que Dória tem tanto interesse em fazer comércio com esse país? Porque Dória fez 2 missões oficiais para esse país. Porque Dória abriu o único escritório de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, internacional, nesse país. Qual o interesse de Dória por trás disso tudo? Acho que não é um bom interesse, né? Inclusive, o grupo de Dória, que é o grupo LEAD, tem os seus braços, tem um lead jovem, o lead isso, o lead aquilo outro, o lead mulher, e um deles é o lead China. Nada nesse Brasil acontece de forma aleatória. E aí, olha só, antes da gente falar mais dos amiguinhos de Dória, pela 3ª semana seguida, óbitos e casos caem no Brasil. Enquanto o Brasil encaminha para a imunidade de rebanho, o pessoal quer aplicar a vacina em todo mundo. Em todo mundo. Todo mundo. Aí, olha só, expansão desse pessoal no Brasil e no restante do mundo. O Igor aqui trouxe um vídeo do encontro que teve, 3º encontro da Rede Brasileira de Estudos daquele paizinho. E ele fala o seguinte, ó: a Universidade Federal de Pernambuco promoveu o 3º encontro da Rede BR de Estudos dos amigos de Dória. Tal rede já possui quase 300 membros e tal importância para aquele país que o embaixador participou do encontro. O Yang, aquele embaixador que sempre vem dar pitaco, criticar o governo, sabe? Já recebeu Dória, é amiguíssimo. Inclusive recebeu fora de agenda, sabe? Só tinha lá, se você fosse ler o site em mandarim, traduzisse para o português, pra você ter informação. Não estava na agenda oficial do Dória, nem no site em português da embaixada do pessoal. Aí, olha só. Igor vai continuar falando o seguinte, né? Esse pessoal sabe do que o político brasileiro gosta. Atropelam nossa diplomacia e fazem os acordos diretos com estados e municípios oferecendo dinheiro e obras. Aí você vê, ó, especialistas do nosso país e brasileiros discutem laços bilaterais. Recuperação econômica global pós-pandemia. Vejam só. A gente vai falar, quando a gente for falar do internacionalismo e ao longo do vídeo, a gente vai falar um pouquinho de multilateralismo e bilateralismo. Pra você ver, né? Quando o bilateralismo é bom para eles, tudo bem. Agora, quando não é bom, quando é um acordo Brasil-Estados Unidos, Brasil-Japão, aí eles reclamam. Mas vejam só.
Falando durante a sessão de abertura do evento acadêmico virtual promovido pela Universidade Federal de Pernambuco no Brasil, o embaixador Yang Wanming disse que o mundo hoje está em um momento histórico e decisivo. A sociedade humana enfrenta um difícil desafio, a pandemia, e ao mesmo tempo enfrenta o surgimento de práticas contra o multilateralismo. Olha só, ele já está reclamando que estão se fazendo coisas contra o multilateralismo. E aqui ele está celebrando o bilateralismo. Você vê como não faz nenhum sentido. O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco, José Bertotti, disse que eles e o Brasil têm muito espaço para expandir o investimento mútuo. Apesar das dificuldades que surgem, o potencial de investimento entre nossos países e o potencial de expansão desses investimentos está ficando mais claro a cada dia, diz aí o Bertotti. Gente, o que é bilateralismo, o que é multilateralismo? Por exemplo, um acordo multilateral são que vários países juntos, várias partes concordaram. Então é meio que um acordão que serve, sabe, um continente inteiro, para o mundo inteiro. Você vê, por exemplo, os acordos da ONU são acordos multilaterais. Várias pessoas estão concordando com aquilo ali. E quando você faz um acordo, quanto mais gente entra no acordo, pior fica. Mais difícil é. É só vocês olharem aí para a realidade, a coisa que acontece no dia a dia. Todo mundo já ouviu falar. Acordo para herança. Quando tem aí 15 filhos para dividir a herança, sempre dá uma dor de cabeça. Então, quanto menos gente, mais fácil de conversar. O mundo hoje, o pessoal de direita, os líderes de direita, estão dando uma guinada para fechar acordos bilaterais, que são beneficiosos para ambos os lados. É bom para mim, é bom para você. Mas você vê, né? A quem interessa, sabe, que o multilateralismo ganhe espaço. Os globalistas, eles estão lá, eles querem, né, um controle global da coisa. Um acordo multilateral, de todos os lados. Quem é que não gosta disso daí? Quem que não gosta do bilateralismo? Os mesmos globalistas, porque pô, são dois países, estão falando, ó, o país é meu, eu sou soberano aqui, quem manda aqui sou eu, beleza? Então, deixa que eu decido o que é melhor para o meu país. E aí, vejam só, Igor continua aqui falando o seguinte, ó, por mais de uma década, os amigos de Dória atraiu o mundo com mão de obra bem barata, pra gente não falar, e você sabe como foi essa mão de obra. Como resultado, deu um salto tecnológico e deixou o mundo refém de suas fábricas. Foram tão bem sucedidos que hoje importam essa ideia. Tal centro de educação não passa de um braço do Partido Comunista. Aí você vê, ó, pós-pandemia, Pernambuco pode ser afetado positivamente pelos investimentos desse pessoal. Então, de todos os cantos, eles vêm tentando agir. Mostrei para vocês ontem o que está acontecendo na Bahia. Sabe, o Consórcio Nordeste é uma reprodução do Foro de São Paulo a nível nacional lá no Nordeste. O Consórcio Nordeste, né? Foro de São Paulo, Brasilzinho, menorzinho. Vai vento. E aí, meus amigos, isso daqui que é muito complicado mesmo. Essa matéria saiu em todos os jornais brasileiros. Não sei quanto foi o peso da repercussão, pelo menos no Twitter, não vi muitas pessoas falando disso. Mas o Xi, o presidente lá deles, falou para os militares de lá, preparem-se para conflitos. Eles usam outra palavra, muito mais pesada. Eu estou amenizando a coisa. Durante uma visita em uma base militar, na terça-feira, o presidente pediu aos soldados que coloquem todas as suas mentes e energia na preparação. A preparação, para quê? Tá vendo lá, né? A informação de uma agência estatal deles. Além deste pedido, o líder máximo destacou que a caserna, no caso dos milicos, devem se manter em estado de alerta máximo e que seja leal e confiável ao governo. Depois, na segunda-feira, olha o que está acontecendo. A Casa Branca informou ao Congresso dos Estados Unidos que planejava avançar com a venda de 3 sistemas de defesa. Vamos botar assim, 3 sistemas de defesas lá para o pessoal de Taiwan, incluindo aí várias coisas, além do final. E aí o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China solicitou que o Washington cancelasse imediatamente qualquer plano de venda desses aparatos de defesa para o Taiwan e cortasse todos os laços militares entre Estados Unidos e Taiwan. Vocês devem estar vendo o conflito entre esses dois países, né? A ilha. E aí, quero mostrar para vocês uma coisa para a gente fazer o comentário. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. O Carluxo fala o seguinte, ó. A Holanda adotou lockdown parcial, fechou bares, cafés e restaurantes. A França anunciou que adotará o toque de recolher das 21 às 6 para conter o avanço. A medida será aplicada em Paris em 8 grandes cidades.
e em 8 grandes cidades. A Alemanha estuda restringir viagens internas. Na Europa, eles estão voltando a se fechar. E olha só o seguinte, quem são os parceiros históricos dos Estados Unidos? Os europeus. Então, se inicia-se um conflito, os europeus não estão meio que preparados, está todo mundo meio fechado. Os Estados Unidos estão diante das eleições. Eu não acho que isso vai ocorrer antes da eleição, até porque, se o Biden ganhar, para que iniciar conflito? Está tudo resolvido já. Agora, se o Trump vencer, olha toda a confusão que vai tendo, tudo que vem acontecendo lá. Diante desse cenário, os aliados preocupados com algumas coisas. Eleição americana, o pessoal falando coisa. A gente está vendo aí algumas coisas bem estranhas acontecendo. Algumas alianças estão se fechando aqui no sul da Ásia, Oceania, no caso Austrália, Japão, Coreia do Sul. Inclusive, a maior parte das ideias, até o vídeo, um cara que eu acho muito interessante lá no Twitter, que é o Pequi, falando tudo isso que está acontecendo. E aí junta essas declarações, um clima, de disputa se acirrando entre o governo Trump e o pessoal lá. Tá complicado, o negócio tá começando a ficar complicado. E você vê, o Bolsonaro já se posiciona, vem se posicionando. Essas declarações podem parecer pouca coisa, mas deixa claro que o lado do Brasil vai ficar. Bolsonaro avalia proibir a Huawei na rede 5G do Brasil. Falou, aqui não, amigo, aqui não vai ter. E aí você vê, Brasil, Estados Unidos e Japão se unem contra eles na Organização Mundial do Comércio. Então, o clima no cenário internacional está ficando um pouquinho tenso. Para assegurar as condições de livre mercado, o Brasil, Estados Unidos e o Japão firmaram uma parceria de modo a combater a atuação do governo comunista no cenário global. Entre as práticas apontadas pelos 3 países está de financiamento fornecido pelo Estado sob ordem do Partido Comunista. O trio pede que os 161 países da OMC apoiem a medida. Recentemente, Brasil e Estados Unidos propuseram que todos os países membros da OMC sejam submetidos aos princípios da economia de mercado. O Japão endossou a proposta posteriormente. Essa não é uma questão de debater diferentes modelos econômicos, mas reflete um entendimento compartilhado de fair play, jogar limpo. Acrescentaram aí, Brasil, Estados Unidos e Japão. Imagina, essa coisa que a gente está vivendo, em todos os países, tá todo mundo sem dinheiro e o partido de lá, para eles nada aconteceu ruim. A economia lá tá bombando, vai fechar no positivo mais uma vez esse ano. Aí o governo tá financiando pesadíssimo as empresas. Fica meio complicado, Fica meio complicado de competir desse jeito. Mas vai olhando esse desenho do cenário internacional. E uma coisa que vale a pena mencionar sobre a questão de pandemia, para a gente continuar avançando aqui no assunto, é o seguinte, quase 4.000 cidades não têm data para voltar às aulas presenciais. Mostrei para vocês ontem a questão lá, inclusive da Cecília Mota, como aquele governador que foi denunciado pela PGR, o Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, acaba tendo ligação com isso daqui, porque a presidente do CONSED, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, aí você vê, ela é a favor que as aulas só voltam ano que vem, várias cidades aí, deixando os alunos ao Deus dará. As crianças foram entregues ao Deus dará. Só tem isso daí para se falar, sabe? É um absurdo, não são um grupo de riscos e tá aí. Não, é só um ano. Coitado das crianças, aí fica em casa o tempo todo, fazendo o quê? Estudando de forma remota. Para quem ainda tem condição, Porque muita gente, muito complicado. E aí, pessoal, o assunto que eu falei para vocês de internacionalismo, que também vai um pouquinho naquela coisa ali que a gente falou agora. Olha só, essa matéria saiu pela Globo. Eu nem ia dar muita atenção nessa matéria, mas foi compartilhada por alguém da esquerda e apareceu lá no Twitter, eu fiquei olhando. Quem compartilhou foi a Tatiana Roque, que é a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. E ainda tem um canal e tudo mais. Então, pessoa de dentro das universidades. Quantas e quantas vezes não se fala da importância da gente conseguir espaços na academia, diversos locais, porque a esquerda ainda domina. Uma vez que eles dominam, é muito mais fácil para eles propagar suas ideias dentro das universidades. A matéria se chama "A esquerda precisa deixar de ser arrogante".
Um título até interessante, né? Lembra aquelas falas que o Felipe Neto vem trazendo do seguinte: o PT tem que abrir mão de querer ser o protagonista, tem que querer deixar de brilhar. O que a Tabata Amaral falou também. Não, o pessoal da esquerda, Tabata está se achando demais, muito narcisista, só olha para si mesmo. Gabriela Prioli falou a mesma coisa. Temos que relaxar um pouquinho. E aí vem essa matéria da Globo, que não é de uma política brasileira, mas vejam só. Gostei muito da entrevista da LS. Ela disse que contra os nacionalismos precisamos de um novo internacionalismo. Bora, acabamos de nos conhecer uma a outra. Já se conhecem. Ela é uma vice-governadora. A L, 35 anos, sem partido por opção, é vista como uma esperança da renovação para a centro-esquerda italiana. De pai americano, mãe italiana, nascida em Lugano, na Suíça, ela estudou Direito em Bolonha e foi eleita para o Parlamento Europeu pelo Partido Democrático em 2014, rompendo com a sigla no ano seguinte. Agora olha só isso aqui. Antes, foi voluntária nos Estados Unidos nas duas campanhas Obama, bi. Após experiência com parlamentares em Bruxelas, enveredou na política nacional. Bruxelas, ou é ONU, ou é União Europeia. Ou é ONU, ou União Europeia. Esses grupos internacionais, né, que querem controlar as nações. Aí você vê, foi mais votada para a Assembleia, blá 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 blá. Aí vem. O vídeo que viralizou mostra um Salvini que enrola a escapa sem respondê-la. A Ellie falou com o Globo no bar da Praça de Venezia, no centro de Roma. Ela, que disse ter ficado admirada com a história de Marielle Franco, conhece sua trajetória após tudo que aconteceu. Então, uma pessoa ainda que, inclusive, já bate a continência para Marielle. Vai vendo. Vocês não entendem onde eu quero chegar. Aí vem a pergunta do jornal Globo. A centro-esquerda ganhou um respiro com as últimas eleições e terá uma participação importante no uso do Fundo Europeu para a pandemia. Não é uma boa oportunidade de recomposição? Recompor a esquerda. O resultado foi bom, mas a centro-esquerda não cresceu. Agora, sem a perspectiva de voto, é tempo de mudar e não ceder ao resultado. A esquerda precisa se reconectar com as pessoas e com os grandes temas deste tempo. E deixar de ser arrogante. Governar é mudar, a sociedade muda o tempo todo. A aplicação do Fundo Europeu deve observar a transição ecológica, digital e inclusão social. Não esquecer as regiões distantes dos centros, o interior. É ali que vence a direita, onde há um sentimento de abandono. No mundo da esquerda e dos ecologistas, faltam convergência de visão e sobram personalismos. Olha como o discurso dela se alinha 100% com essa renovação da esquerda brasileira. Luciano Huck, Tabata Amaral, Felipe Neto, Marcelo Freixo, Benedito da Silva, do PT, sim. Essa criação da frente ampla, mudar a visão. Gente, não pode ser assim, temos que nos reconectar, temos que ficar assim mais descolados. Guilherme Boulos mostrei ontem, fazendo live, jogando, joguinho. Tô jogando joguinho, sou descolado. Mudar, se adaptar aos novos tempos. A esquerda está fazendo autocrítica a nível mundial. E uma pessoa que defende, né, multilateralismo. Um governo supranacional. Porque algum de vocês votou para o presidente da ONU? Algum de vocês votou... A gente não mora na Europa, mas será que algum europeu votou para o presidente da União Europeia? Não vota, mas esses dois grupos acabam por ditar as regras que impactam em todas as nações. Internacionalismo. Inclusive, é impressão minha o Thiago chamado a Internacional Socialista. A Internacional Socialista. Vai vendo. E aí diz o seguinte, você acha que essa pandemia vai mudar essa realidade do que está acontecendo? Por aí vai, na questão da direita, da crescendo da direita. E ela fala o seguinte, eles falam que devemos nos fechar para resolver os problemas, e um vírus mostrou que o quanto é frágil a visão nacionalista. Só podemos resolver através da solidariedade da pesquisa e da ciência. Mais uma vez a crítica às soberanias nacionais. Ela critica Trump, Bolsonaro e Salvini. Esses três aí fecharam o país querendo tomar decisão por eles mesmos. Não, temos que ouvir a pesquisa, os cientistas, organizações como a OMS. E a esquerda brasileira, pelo menos lá na UFRJ, já está abraçando. Vai vendo. E aí, gente, surge uma coisa que vale a pena falar, que é algo similar, porque é um cara ligado a esses grupos internacionais, que é a Unesco,
um parceiro aí da ONU. E o Renato fala o seguinte, ó. Este senhor se chama Guilherme Canella. Ele é chefe global de liberdade de expressão da Unesco. Vejam o que ele fala sobre censura e a solução que ele sugere. Algo muito similar ao que foi dito com a questão da PL 3144 da Joyce, né? Olha só o que ele fala, 19 segundos. É que a maneira de resolver isso é fazendo um pesado investimento em educar a população sobre como lidar com esses conteúdos, que é o que se chama de alfabetização informacional. Agora, evidentemente que essa é uma discussão de longo prazo, porque não vai resolver amanhã o tamanho do problema que a gente tem. Educação informacional, educação digital, o nome muda, mas é a mesma coisa. Eles querem dinheiro para ensinar nas escolas o que a gente está defendendo, de criança até a universidade, como se precaver das fake news, da desinformação de diversas coisas. Veja como a Joyce está alinhada, sabe, com a esquerda internacional. A Joyce Hasselmann, seu projeto 3044. Veja o caminho. O Felipe Neto falou a mesma coisa, que o projeto de lei, a 2630, a pele das fake news, a famosa pele das fake news, não vai pegar o pessoal mais coisa, porque vão usar VPNs, vão fazer isso, aquilo, outro. O que a gente realmente precisa é de uma educação digital. Falou isso. Então vai reparando como os discursos vêm se alinhando. E ele veio aqui agora também, né? Sempre promovendo várias e várias pautas da esquerda. Dessa vez foi a questão dos coitadinhos dos animais, falando, olha só, as vaquinhas, elas são muito apegadas aos seus filhos. E fala que a questão da indústria agropecuária é algo terrível, sabe? Porque, coitados dos bichinhos, o ser humano acaba comendo os filhinhos das vacas, sabe? Não podemos fazer isso, ele falava, né? Pauta completamente, né, do pessoal engajado na esquerda. E aí chegamos na questão do Chiquinho. Como era de esperado, Bolsonaro cumpriu o que ele falou, como ele geralmente faz, geralmente na maior parte do tempo, 99% do tempo, e saiu a nota oficial do governo, ainda no dia de ontem, falando, ó, isso aqui foi no meio-dia, que o Chiquinho não é mais vice-líder do governo. Bolsonaro, inclusive, deixa claro que não é ele que escolhe o vice-líder, ele pode até assinar, chancelar, mas as escolhas são feitas pelo líder, o líder do governo que monta a sua pequena equipe. E aí, pessoal, ao longo do dia de ontem tivemos inúmeras matérias, sabe, contra o Chiquinho, sempre tentando associar a imagem do presidente. Ele, inclusive, falou isso daí na live. Só pra mostrar pra vocês, né? Sempre a mesma foto. Teve da Veja, aí teve aqui só, que eu não botei a matéria, botei só a chamada, aquelas colunas da Veja do Doblau. A estreita relação entre Bolsonaro e Chico Rodrigues. Bolsonaro é o único puro no meio de tanta gente ruim. Aí você vê, ó, Folha de São Paulo, essa daqui foi de hoje. Hoje, continua, foi de Bolsonaro com Chiquinho. Bolsonaro busca se dissociar de Chico Rodrigues, mas diz que ex-vice-líder do governo tinha prestígio. Falou isso há tanto tempo que tinha isso. O antagonista também não ficou atrás. A edição de hoje da manhã da revista Cruzoé tá aqui, ó. Aqui não tem corrupção. O dia inteiro tentando criar a narrativa que o governo passa pano, que tem corrupção no governo, aquela chatice que vocês já estão cansados de ouvir. E aí, olha só o seguinte, o cara é do DEM, por que ninguém fala que é do DEM? É muito fácil falar assim, ó, senador que é vice-líder do governo foi pego. Por que não usa o nome do cara? Por que não fala assim, o senador do partido do Rodrigo Maia foi pego? O senador do partido do Alcolumbre foi pego, do Kim Kataguiri? Não falam nada. E aí o DEM, né, veio a público, meio preocupado, falar o seguinte, ó. DEM fala em punições disciplinares contra o senador do dinheiro na cueca. O conteúdo sobre Chico Rodrigues não conta com assinatura de nenhuma figura do partido. O DEM é presidido nacionalmente por ACM Neto. Explicar para vocês, não preciso mostrar a matéria. O DEM soltou uma nota, chega nem ser uma nota de repúdio, que é como se fosse uma matéria, em vez de botar o nome do jornalista, bota assim, a redação. Você não sabe quem que endossou aquele discurso. Não tem assinatura de Maia, não tem assinatura do Columbo, não tem assinatura do ACM Neto, do Kataguiri. Ninguém quis colocar seu nome lá. Todo mundo quieto. Ninguém colocou o nome nessa aí, né, da nota do DEM, falando da questão das punições contra o Chiquinho. Ninguém quis colocar seu nome, né? Corporativismo acima de tudo. E aí, olha só como as coisas vêm se juntando.
O antagonista fala o seguinte, ó: para não se sujar, DEM vai recorrer à alcunha de bolsonarista, de Chico Rodrigues. Fala, não, o cara não é do DEM, o cara é um bolsonarista. A pressa do DEM em reagir é para quê? O episódio do dinheiro nas nádegas do senador, com uma repercussão gigantesca, assim saiu inclusive no mundo inteiro, até o The Guardian mostrou, não tenha qualquer influência nas eleições municipais. Olha a preocupação, tá? Eu já estou olhando para as eleições. Ele é bolsonarista, não é líder ou ator emblemático do partido. É senador, tudo bem, mas é de um estado periférico e é muito mais ligado à família Bolsonaro do que às lideranças do DEM, disse ao antagonista, em reservado um congressista do DEM. Já estão querendo jogar na conta de Bolsonaro. O tempo todo é isso, o tempo inteiro. E aí, sobre esse caso, o cara aí foi afastado pelo Barroso e o Leandro falou o seguinte, né? O Barroso decidiu pelo afastamento temporário do senador, pego com grana entre as nádegas por 90 dias. O Senado precisa referendar a decisão para afastamento acontecer. A PF chegou a pedir prisão preventiva do senador e a PGR sugeriu a domiciliar, mas Barroso negou o pedido. A questão que fica: o Supremo pode suspender mandato de senador? Gente, por mais que seja algo errado, o Supremo pode. Olha só essa matéria, Folha de São Paulo. Senadores criticam o Supremo e veem afastamento de Chico Rodrigues como decisão precipitada. Foi uma decisão afoita e o direito ao contraditório. A decisão do Barroso de afastar o Chiquinho do cargo despertou um instinto de preservação entre políticos do Centrão e aliados. Senadores dizem ver uma ação precipitada do Barroso e passaram a discutir a possibilidade de barrar a remoção do colega, apesar da repercussão do dinheiro. Pessoas próximas de Davi Alcolumbre afirmam que ele avalia questionar o STF se decisão assim pode afastar parlamentar do mandato. Calma que eu vou falar onde eu quero chegar. Só vai olhando, ó. Foi uma ação afoita do Barroso. Não pode tomar uma decisão assim. E o direito ao contraditório? Quem diz é o Ângelo Coronel, né? Presidente da CPMI das Fake News. E aí, o Ângelo Coronel ainda é integrante do Conselho de Ética do Senado. Mesmo num caso midiático como esse, não pode ser assim. Completo Ângelo Coronel. Essa ala de parlamentares, da qual Davi faz parte, defende que Rodrigues deve ser ouvido. Depois, sendo as acusações consistentes, ele poderia ser afastado no processo de cassação, mas não por uma decisão do STF. Eles lembram o caso de Aécio Neves, olha só, Aécio, que teve afastamento derrubado pelo plenário do Senado. Em fevereiro, a Câmara salvou Wilson Santiago do PTB. E você abre aspas, ó, o caso pode ser, digamos, bizarro. Mas é contra a democracia quem acha que decisão monocrática pode afastar mandato popular, afirmou Expedião Amin do PP de Santa Catarina. E aí o Cid Gomes falou, não contem comigo para isso. Gente, são inúmeros senadores que eu não consigo sentir um mínimo de apreço, sabe? Cara, não tem como levar a sério o Cid Gomes, o cara lá da... Você lembra o Cid Gomes, vocês viram o que eles fizeram, né? Os irmãos Gomes lá recentemente, deve lembrar da Rede Escavadeira. Davi Alcolumbre, Ângelo Coronel, não tem como levar essa gente a sério. Agora, um negócio complicado, é aquela máxima frase. Melhor um homem bom com a ideia ruim do que um homem mau com a ideia boa. O Barroso não me parece ser um cara muito bom. Quando o Barroso afasta um senador na canetada, sabe, ele vai lá e ele afasta, ele tá falando assim, não, o STF pode fazer. E aí, daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos acontece alguma coisa e talvez o STF possa ganhar um pouquinho mais de poder, sabe? Afastar, quem sabe, um presidente ou um senador de uma forma mais fácil, uma coisa menor acontece e o STF vai lá e já afasta o cara. Então, tipo assim, o Barroso meio que tá usando as prerrogativas de ministro do STF para, mais uma vez, através do judiciário, interferir no legislativo. A PGR pediu afastamento, sabe? Quem está aí nos inquéritos? O Ministério Público falou, não, o cara tem que ser afastado, fez o pedido, fundamentou e tudo, chegou ao STF, foi julgado, ou foi uma decisão monocrática do dia para a noite? Por mais que eu discorde do Chiquinho, por mais que eu não suporte esses caras, eu fico receoso. Eu nem sou contra, eu acho que ele realmente tem que ser afastado, mas eu tenho receio de quando o Barroso faz as coisas. Que as coisas que Barroso faz, sabendo que ele tem um plano para a sociedade brasileira, do que ele quer transformar o Brasil, eu fico assim, ó, rapaz, Barroso, o que é que tu quer com isso, Barroso? Não inventa a arte, Barroso, pelo amor de Deus.
E aí, ainda falando do caso, para você ver como é a mídia brasileira. Matéria aqui do Globo. Bolsonaro exonera aliado do dinheiro na cueca, mas resposta rápida à crise pode não bastar. Aí o Constantino fala o seguinte, ó, peraí. Se Bolsonaro afasta rápido, não basta. Se Bolsonaro não afasta, atacam do mesmo jeito. E sobre resgatar vídeo antigo de quase união estável. Ora bolas, mesmo que fosse casamento, se você pega a outra com 30 paus na busanfa, vai fazer o quê? Traiu a confiança? Perdeu. Acabou, cara. Para. É o tempo todo isso, a narrativa. O dia inteiro a mídia brasileira quer derrubar o governo. Só querem derrubar o governo. Isso é um absurdo. É um absurdo. O país não tem como andar para frente. E aí Bolsonaro fez uns pronunciamentos interessantes. Ele mesmo puxou na conta oficial dele. Quero mostrar aqui para vocês algumas falas de Bolsonaro. Olha só o seguinte. O senhor quer falar sobre a operação da PF em Roraima? É importante a pergunta dele aqui. Parte da imprensa está me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, que eu não combato a corrupção. Já bem, cara, essa operação da PF de ontem, com metade das operações, elas são em conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro é o capitão Wagner Rosário. Nessa operação ontem, foi desencadeada conjuntamente CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E mais ainda, o que a CGU faz? Ela fica analisando contratos. Fica vendo se o entregue, né, está de acordo com o firmado em contratos. Tá? Pega denúncias também e passa para a Polícia Federal. Assim como a PF, em muitas operações, pede o apoio da CGU para aprofundar as investigações. Então, essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo. E combate à corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há 2 anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. Olha só. Governo são os ministros estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda a corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. Agora, a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho. Aqui já tá bom, né, gente? Tá claro pra ver. Bolsonaro vai logo, claro. O cara vai investigar. Nosso governo investiga, nosso governo pune, não importa quem seja. Ele fala inclusive, lá na live que ele fez, se um dia tiver um caso do meu ministro, vai investigar, cara. Não vai passar pano pra ninguém, mas até o momento não tem. Para de tentar jogar tudo na conta. Para de tentar atrapalhar que o Brasil vá pra frente. E aí, muita gente ficou insatisfeita na mídia, mas também teve gente que é eleitor de Bolsonaro, é eleitor mesmo, votou nele, que ficou um pouco chateado. E teve um comentário que ele fez no Facebook, a Sarita trouxe, que eu acho que vale a pena de comentar, que é a questão que eu falei lá no início do vídeo, que é Bolsonaro e os 308. Esse assunto aqui eu acho bem relevante. A Sarita fala o seguinte, ó, ótima resposta do presidente. Representa um choque de realidade em quem analisa a política de acordo com o cenário ideal, que só existe na própria cabeça. Embora a pessoa se considere conservadora, esse tipo de raciocínio é fruto de uma mentalidade revolucionária. Atenção a isso. E o que foi que aconteceu? O Luiz, lá no Facebook, fez o questionamento com todo direito. Não senti que ele faltou com respeito em momento nenhum. Mas ele fala o seguinte, ó. Bom dia, presidente. Aprenda, não se coloca vinho novo em odres velhos e nem remendo novo em pano velho. Eu e minha família brigamos por você, lutamos, votamos porque acreditamos no plano de governo e em suas propostas, que seria um governo com uma política nova. Essa dança que você vem tendo com o Centrão vai lhe custar caro. Ou você anda com a verdade ou com a mentira, as duas coisas não dá. Fica aí o alerta. Nós, o povo, fomos diversas vezes à rua assegurar teu governo. Porém, tuas atitudes não vai bem. A agenda ainda está de pé. Continuamos orando por ti, mas estamos em estado de alerta. Bom dia. Olha só, o cara fez a crítica, falou, pô, o Centrão, muita gente não gosta. Alguns de vocês não devem gostar da pressão de Bolsonaro. Olha o que Bolsonaro fala, de forma bem simples. Luiz, peço que você cite os 308 deputados com os quais devo me relacionar. Um abraço. O que é os 308? É para ter a maioria que Bolsonaro precisa para aprovar as mais diversas coisas. Ele precisa ter uma base de 308 deputados. Se ele tem essa base e tem um presidente da Câmara alinhado a ele, tudo vai andar para frente.
Se eu perguntar para vocês hoje, vocês conseguem me citar 100 deputados por nome? Só pedindo 308, estou pedindo um terço. É menos de um terço, né? 100. Vocês conseguem puxar 100 da cabeça? 100 deputados? Mas Bolsonaro e o Centrão. Bolsonaro e o Centrão. Vocês sabem que não tem 100 deputados de direita. Bolsonarista mesmo, estilo Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carol de Tone, Felipe Barros, Daniel Silveira, Jordi. Não tem 100 desses. Não tem. E aí, gente, mostrar para vocês aqui são dados que vocês conseguem no site oficial da Câmara. Na verdade, são 513 deputados no total. Aqui está mostrando 501, que são as bancadas atuais. O partido ou bloco, inclusive mostrar o que seria o Centrão hoje. O Centrão antigamente tinha vários partidos, o DEM fazia parte, o MDB não fazem mais, né? São oposição, estão mirando aí a presidente da casa, Mike quer colocar ou ele mesmo, ele quer se reeleger ou quer colocar seu sucessor. O Arthur Lira está lá fazendo frente e vejam só. A gente tem o blocão, que é o maior de todos hoje, que é composto pelo PL, PP, PSD, Solidariedade e Avante. Tem 135 deputados. O líder é o Arthur Lira. Depois tem um bloco grande do PSL, PTB e do PROS. Tem 61. Aí depois vem atrás já o PT. Tem 53. O MDB tem 35. O Republicano tem 34, 31. Aí você vai vendo todos os partidos. Isso daí totaliza 501. Tem 503. Acho que Maia não entra nessa conta, porque Maia é o presidente da Câmara, tudo está acontecendo. E o que eu quero mostrar para vocês, eu resolvi riscar os partidos de esquerda. Eu risquei o PT com 53, risquei o PSB, Partido Socialista Brasileiro, risquei o PDT, risquei o PSOL, PCdoB, Cidadania, que é o antigo PPS, membro do Foro de São Paulo, e o Rede, do Randolfinho Rodrigues, que é senador, mas que é o partido de deputado. Não risquei nem o PSDB, que a gente sabe que não é aliado do governo, a gente vê o Dória aí. O DEM, que é do Rodrigo Maidó Alcolumbre, mas também aí, porque tem algumas pessoas no DEM que talvez não dê para conversar. Deixei o novo, vocês vêm aí, como é amoedo. Vocês veem como são os deputados do novo, mas fiz questão de deixar. Só cortei os partidos de esquerda mesmo, que esses aí não tem conversa. Esses aí Bolsonaro nunca estou para conversar. Deixei os mais... O Podemos, de Álvaro Dias, sabe? Pró Sérgio Moro, tá aí também. O MDB, todos eles estão aí. Só tirei o de esquerda mesmo. Aí, olha só. Os partidos de esquerda, naquele número ali da bancada, contam com 140 deputados. Se você tira os 501, se você tira os 140, sobra 361. Se você considera os 513, vamos botar os 513, que é a conta total, a gente vai somar mais 12, a gente vai ter 373. Bolsonaro precisa de 308. Com quem que Bolsonaro vai conversar? Me diz aí. A esquerda ele não vai. De 372, Bolsonaro precisa conversar com 308. E aí, como é que vai aprovar as coisas? Não quer que aprove as coisas? Não quer que derrube as leis que a esquerda coloca? Vai fazer isso como? Explica, de forma assim, racional, explica. Bolsonaro não vai colocar o exército na rua, esquece isso, não vai acontecer, sabe? Não vai ter. Bolsonaro não é um revolucionário, isso é coisa de revolucionário. Como? Me explica, que é número, matemática. Tem 361 ou 373, depende da sua matemática. Bolsonaro precisa de 308. Como? Aprovar leis, colocar o projeto de governo para andar. Então é muito fácil ficar reclamando. O Josias vem com essa mesma narrativa, sabe? Mas é uma narrativa muito mais chata, muito descarada, porque isso aqui a gente sabe que realmente é para derrubar. Tenho certeza que o Luiz, se falou alguma coisa, ele não falou assim tudo assim só de reclamar do governo, é um cara que realmente apoia o governo. É por isso que Bolsonaro respondeu com a maior educação. Agora, olha só o Josias, Jovem Pan, 35 segundos. Conhece bem isso, você quer falar, Constantino? Espera só um minuto, Constantino. Eu passo a palavra em seguida para você. Deixa o Josias concluir o raciocínio. Josias, não, eu só quero saber quais são os parceiros adequados. Espera só um minuto, Constantino. Eu passo para você em seguida. Os que não roubam, Constantino. Quais? Os parceiros adequados. Quais partidos roubam? Qual partido? Quais? São os que não roubam. O governo está governando. Quais? O governo tem que escolher. Quem foi eleito, Constantino, quem foi eleito para governar foi o Bolsonaro. E o Congresso faria diferente. Ele está se igualzinho. Já pensei que você não tem resposta. Já entendi. Constantino, pera só um minuto. Eu tô igual o Constantino. Quais? Me diz qual partido que Bolsonaro tem que conversar. Já que não é pra conversar com o Centrão, me diz qual partido. Eu mudo de opinião, eu não sou um cara ruim. Só que eu vejo a matemática que tá ali, ó. Ele precisa de 308 votos. Se você tira a esquerda, já sobra 370. Qual? Me diz qual partido que Bolsonaro vai conversar. Qual? Eu quero saber.
Porque eu acho que o povo não renovou a política. O povo colocou o Bolsonaro, tem alguns deputados, mas a maioria a gente está vendo, é o centrão. Então como? Como Bolsonaro vai resolver isso? Sabe? É uma equação insolúvel. Insolúvel. Ou ele conversa, ou ele conversa. Não tem o que fazer. Isso se chama política. Bem-vindo, Josias. Josias, política, se conheça, sabe? Perguntei a resposta aí, ó. Até a Thaís Oyama tá dando risada. Tá dando risada por quê? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. Mas não, quer posar, né? O importante é manter a narrativa. O importante sempre é a narrativa. Olha só a narrativa. Poder 360. Dos 146 deputados que participaram de algum encontro com o Bolsonaro de janeiro a setembro deste ano, 113 são do Centrão. Foram 118 reuniões. Aí tem que ir aos encontros. E aí coloca, ó, republicanos e PSL lideram em número de recebimentos do Bolsonaro. O PSL vai ter os bolsonaristas, Carol de Tone, Bia Kicis, todo o pessoal, Luiz Felipe. Aí tem os outros partidos. Gente, qual desses partidos aqui não é centrão? Existe algum partido de direita no Brasil? Só tem centrão e esquerda. Pelo menos é o que eu saiba. Se tiver, vocês me avisam. Mas o importante é manter a narrativa. Vamos manter a narrativa. Agora a narrativa aqui que é interessante, essa matéria que eu trouxe por causa do Pedro Doria, que a gente vai falar dele, o Pedro Doria compartilhou e falou, leiam isso daqui, é da esquerda, ele tá preocupado, por quê? Porque a quantidade de pessoas que achavam o governo de Bolsonaro ruim e péssimo reduziu. Menos pessoas acham que o governo é ruim ou péssimo. Eu espero que esse número, sabe, reflita de mudança de pessoas que estão saindo da esquerda e estão vindo para a direita, de verdade. Não é só uma pessoa que, Bolsonaro não é tão ruim, mas continua aqui na isentosfera, na nova esquerda, no MBL. Eu realmente espero que as pessoas tenham vindo para a direita. Eu realmente espero. Ainda que sejam críticas do governo, mas se posicione à direita. E aí, ó, enquanto reclamam, Bolsonaro. Além de Bolsonaro colocar o Chiquinho para andar, a PF fez uma operação contra a corrupção na própria PF. Resumindo, no governo Bolsonaro, cometeu crime, vai ser investigado, vai ter um inquérito, e se for culpado, vai ver o sol nascer quadrado ou vai receber a pena que merece. Continuando aqui, meus amigos, uma coisa que agora é bem importante, porque isso aqui vai acontecer em 2022, não é se vai acontecer. Então vamos nos preparar para saber o que o futuro nos espera. Em 2 anos, nas eleições presidenciais, onde o Barroso vai ser o presidente do STF, ele, o Barroso, que está tentando emplacar a volta do futuro, chamou todas as Big Techs. Vejam só o seguinte, mostrei para vocês ontem o absurdo que aconteceu, que o Twitter não estava permitindo que nós postássemos um link de uma matéria do New York Post, que falava as coisas do filho do Biden. E o Lando Rujo fala o seguinte, ó, que coincidência, não? O Twitter sai do ar no dia que a rede explode de denúncias de corrupção contra a família Biden. Denúncia está que o Twitter tentou de todas as formas censurar. Ele tentou censurar e ontem estava o dia todo fora do ar o Twitter. Completamente desestabilizado. A Orlando Rujo fala o seguinte, ó, imaginem o cenário. Democratas fraudam eleições. Trump tem as provas, mas as redes censuram qualquer matéria sobre o tema, chamando de fake news. Bloqueiam qualquer conta que poste sobre o assunto. Por que não fariam? Por que não fariam? E na questão de Bolsonaro em 2022, será que também não fariam? Aí vejam, né? O Josh, ele é senador por Minnesota e falou, ó, isso aqui é minha cartinha pro Twitter, sabe? Por uma possível violação da lei eleitoral. Vocês querem brincar? Agora vamos brincar. A gente vai levar você aqui, ó. Vocês principalmente fraudaram a lei eleitoral. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. E aí, a decisão foi tão absurda, isso que aconteceu foi tão absurdo, que as empresas de fact-checking vieram a público reclamar. Você vê aqui, ó, International Fact-Checking, a Cristina Tardaglia, ela é da agência Lupa. Da agência Lupa aqui, eu tenho quase certeza que ela é da agência Lupa, se não é do aos fatos, mas acho que ela é da agência Lupa. Mas não se enganem, olha o que ela disse, eu vou falar depois eu digo o que é que eu queria comentar. Twitter e Facebook erraram ontem 2 vezes ao impedir a circulação de informações e ao já justificativas obscuras suas decisões. Aproximam-se daquilo que todos temiam, censura privada. A luta contra a desinformação passa sempre por mais informação. Ainda tenho mais dúvidas sobre as decisões tomadas ontem por Facebook e Twitter. Primeiro, por que não aplicaram etiquetas de alerta? Sabe, label, essa informação somente é mentira. Porque algo mais impactante agora, nesse exato momento. Quem diz
lá nas plataformas que URLs devem ser sancionadas. Quem que escolhe que aqui pode ser puxado e não deve? Só vale para os Estados Unidos? Não parece um meta-jornalismo? Aí o que eu ia falar? Não se engane. Sabe por que esse pessoal está insatisfeito? Porque o Twitter escanteou essa gente. O que ela queria, na verdade, é que o Twitter contratasse o serviço dela ou de outras pessoas para falar que é uma matéria mentirosa e eles colocarem os links da verdade. Ou seja, a agência de fact-check nesse momento ficaram de fora do Ministério da Verdade. E eles estão vendo assim, opa, pera, ó só, vocês podem falar o que é verdade ou o que é mentira, desde que nós participemos. Não me exclua. Não me exclua. Ó você. Mas aí... putz, eu não coloquei a capa. Eu não coloquei a capa, gente. Me desculpa. Sai uma matéria do Pedro Doria. Putz grila, cara. Que ele fala mais ou menos assim. O Pedro Doria que foi o cara que compartilhou a questão do Guilherme Amado. É jornalista, essa matéria saiu no Globo. Eu não coloquei o título, mas ele fala mais assim. O Twitter e o Facebook agiram bem. Parabéns, tomaram a decisão certa. O texto vai deixar bem claro. Esquece só, a manchete é a manchete, né? Mas ele vê o seguinte, ó. O que Facebook e Twitter fizeram nesta quarta-feira nos Estados Unidos é histórico. Cercadas por críticas justas relacionadas às suas condutas em inúmeras eleições, incluindo as que levaram Trump em 2016. As duas plataformas agiram com incrível coragem numa decisão particularmente difícil. Olha só, elogiando. De um ponto de vista jornalístico, porém, uma decisão indubitavelmente correta. Não tem o que questionar, foi corretíssimo. Uma decisão que também levanta o debate a respeito da fronteira entre imprensa e redes sociais. Na mesma quarta, o tabloide. Ele chama de tabloide para depois falar que é mídia tradicional. Lá no próximo parágrafo. Mas trata como tabloide. Não chamou de blog, porque blog só para direita, né? O tabloide New York Post publicou uma extensa reportagem sobre o candidato democrata, o Biden, e seu filho Hunter. Na capa, o jornal classificava a matéria como uma reviravolta capaz de mudar o destino do pleito. E duas redes sociais tomaram a decisão de interferir para diminuir a distribuição da história. Não, essa história não vai poder avançar, nós não vamos deixar, não. É algo que já fazem corriqueiramente com fake news óbvias, mas é uma decisão que torna mais difícil quando o relato vem de um veículo da imprensa tradicional. Quando é da direita é fake news, e em vez de ser um tabloide, é blog. E é um blogueiro, um jornalista. Aí dessa vez, para descredibilizar, não é um tabloide. Não, é só um dos veículos de maior circulação do mundo, mas é um tabloide. Jornal mesmo é o Globo. E o Pedro Doria, ele é um jornalista, sabe, que não publica fake news. Olha o que a imprensa brasileira está defendendo. Gente, isso aqui vai acontecer em 2022. Vocês têm alguma dúvida que isso aqui vai acontecer em 2022? Eu não tenho dúvida, é zero dúvidas. A não ser que alguma coisa, sabe, aconteça, interceda, porque a gente vê Sleep Giants acontecendo, PL 2630, PL 3044, CPM das fake news, inquérito das fake news, inquérito atos antidemocráticos e jornalistas, agência de fact-checking, Barroso colocando TikTok, WhatsApp, Instagram, tudo juntos daí. Cara, e olha só, a matéria lá dentro, e-mails comprometedores, fotos pessoais que indicaram contato de Hunter com corruptos ucranianos. Gente, tem muita coisa, mas segundo ele é tudo fake news. É o que? É montagem essas fotos, o e-mail também? E olha só, oficialmente, Facebook reduziu a distribuição das matérias até seus parceiros terceirizados que fazem checagem e revejam o material. A conclusão a que chegar é evidente, e na rede social provavelmente seus executivos já a conhecem. A matéria não se sustenta. Segundo o Pedro Doria. O Pedro Doria que acha isso. O Twitter, os outros... Olha o argumento do Twitter. Olha. Porque eu vou desmentir o Twitter em questão de 40 segundos. Não permite distribuição de conteúdo obtido através de hackers. O Verdivaldo, Vaza Jato, não pode ter no Twitter. Não pode divulgar conteúdo obtido através de hackers, sabe? Aquela negócio do Verdivaldo. Mas você falou, não, mas o Verdivaldo foi no passado. Calma, amigo, calma. São dribles. As duas empresas não querem admitir que usaram critérios jornalísticos para impedir que desinformação circule e afete a eleição. E ao fazê-lo, tomaram uma decisão politicamente corajosa e correta, segundo o Pedro Doria. E aí, olha só.
Para quem falar que a Vaza Jato foi no passado, esse post foi de 16 horas atrás, do The Intercept, falando, ó, live, daqui a pouco, às 15 horas, o pessoal aqui do The Intercept vai conversar sobre a reportagem da Vaza Jato, que revelou como o Deltan se articulou com juízes para colocar magistrado aliado no lugar de Sérgio Moro na Lava Jato. A Vaza Jato foi obtida através de hacker. Twitter, tá no ar, derruba aí, Twitter, vá. Tá vendo como são as coisas, né, pessoal? Acorda. Só rompe para a direita. Só rompe para a direita. E um comentário que vale a pena fazer aqui, que já que está falando de eleição americana, eleição brasileira, não se enganem. O Eduardo Bolsonaro está falando, né? E muita gente vai se enganar. Mais uma da série Como Enganar o Povo. Exemplos de como enganar os eleitores mal informados. Primeiro, omitindo o nome do partido nas peças da campanha, no caso é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o braço extremado do PT. Tá vendo aqui alguma coisa do PCdoB? Não tem nada. Segundo, não se usa o símbolo desse partido, foice e martelo. Não pode. Sai o vermelho e entra corações meigos. Muda-se o figurino usual da candidata, saem as camisetas de protesto radical e entra em roupa de senhora. E está feito a campanha publicitária. Informe-se sobre a vida pregressa de todos os candidatos. Não acreditem em campanha. Galera, é isso daí. A esquerda tá aí, ó, foco nas eleições, firme e forte, tentando de tudo. E a direita, o que é que a direita está fazendo? Precisamos de força. Olha só, de tanto que Felipe Neto falou, olha o Lula. Lula prefere perder com Boulos. O antagonista está falando. Eu também acho que o Boulos não tem chance nenhuma de ganhar. Lula e Gilberto Carvalho discutiram a possibilidade de retirar a candidatura de Gilmar Tatu em favor de Guilherme Boulos, segundo a Folha de São Paulo. Isso deve ocorrer se, até o fim de outubro, o petista não atingir 2 dígitos nas pesquisas para a Prefeitura paulistana. O Marcelo Freixo falou da importância de uma frente ampla, e na época o Lula não queria, a Benedita falou ela poderia, eu sairia como vice do Freixo sem problema. Felipe Neto está falando, ó, se o PT não quiser ser protagonista, nós podemos conquistar mais locais. A gente não vai vencer no Brasil inteiro, mas a gente pode emplacar alguns candidatos. E agora parece que o PT está ouvindo. Olha a aproximação do PT com Felipe Neto. Ele pede desculpas ao PT, ele pede desculpas ao MTST, ao Boulos, sempre foi próximo ao PSOL. Olha como a esquerda brasileira está se organizando, porque eles sabem que no final dos dias é muito melhor que um candidato do PT, PCdoB, PSOL, PSB, Cidadania, Rede, seja eleito do que um candidato da direita. Por outro lado, eu continuo vendo no Twitter, nas redes sociais, as pessoas criticando candidatos da direita. Nunca são bons o suficiente. Os candidatos da direita nunca são bons o suficiente. Sempre tem algum problema. Sempre. Eu já falei. Cara, tá à direita de Marcelo Freixo é melhor do que ter o PT de volta. E aí, ó, olha só como a mídia trata. Foro da Tarja Preta. Mostrei para vocês ontem uma nova frente parlamentar mista conservadora que a Bia, junto com Osmar Terra, Daniel Silveira, General Girão, Eduardo Girão e o ministro Ernesto estão tentando botar para frente. O antagonista trata como Foro da Tarja Preta. Bia e o pessoal fala que a ideia é um contraponto ao Foro de São Paulo, e aí o antagonista quer falar que o bolsonarismo não esconde mais sua pretensão de espelhar o lulismo. Ó, é o petista de sinal trocado. A mesma narrativa. E depois eles se incomodam quando o Bolsonaro fala poucas e boas para a mídia. Olha só, uma noticinha boa só pra gente acabar o vídeo. A atividade econômica tem 4º mês de crescimento consecutivo. Polícia Rodoviária Federal dando prejuízo de 11 milhões para o Foro de São Paulo. E termina aqui, ó. Jornal Globo. Em 9 meses, Bolsonaro cometeu 299 ataques ao jornalismo, diz o relatório. E Bolsonaro fala o seguinte, ó, ataque número 300. Perderam a boquinha. Acabou a boquinha. Então, toma mais essa e a gente fica por aqui. Então, vocês veem, né, gente? A mídia continua na narrativa chata o dia todo, querendo difamar, caluniar. Bolsonaro falou uma coisa, está me atacando. Eu estou sendo atacado. Uma piada, né? É uma grande piada. Então, por hoje é isso. Fico por aqui. Quem puder dar aquela curtida, aquela compartilhada, aquele grande beijo. Estamos juntos e valeu, galera.